Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Projeto Força BR, agora oficialmente falando. Aqui é o Cris Pereira, criador, produtor e idealizador do projeto. Espero que vocês gostem, que nós estamos agora preparando uma série de vídeos com muitos temas interessantes que tem a ver com o projeto e às vezes respondendo uma série de perguntas que o pessoal nos faz. Então agora a gente vai trabalhar um pouquinho também para matar curiosidades, servir um pouco mais de informação e, se possível, a gente poder ficar ainda um pouco mais próximos de vocês que gostam e apoiam o nosso trabalho. Então, se segura aí que a gente vai começar com tudo. Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos. Hoje então, para estrear nosso vídeo aqui definitivamente no nosso canal, com conteúdo, gostaria de falar sobre o início do projeto Força BR, como foi que ele começou e mais ou menos como foi essa trajetória até onde ele está hoje. Bom, começou então por volta da década de 90, né? Eu ainda jovem, né, garoto, como todos aqueles, né, vamos dizer assim, sonhadores que gostavam de super-heróis, histórias em quadrinhos e tal. Eu e meus amigos, a gente tinha uma brincadeira de criar esses personagens e tentar desenvolver uma história em quadrinhos, né, de uma forma fanzine, né, que a gente pegava lá uma folha de sulfite, dobrava no meio, grampeava e fazia os desenhos ali. O primeiro personagem que eu criei, né, foi o Ordem. Inclusive, na época, o nome dele era Capitão Ordem, né? Ele é um pouco diferente do que ele é hoje. Infelizmente, eu não guardei esses meus esboços, esses rascunhos. Infelizmente, eu acabei jogando fora. Eu fiz um desenho agora, um esboço recentemente, mais ou menos da minha memória, né, de como ele deveria ser daquela época, pelo que eu me lembro. Então tá aí para vocês conferirem. Então naquela época, pessoal, a gente fazia de forma recreacional esse tipo de trabalho, né? E aos poucos, né, a gente foi amadurecendo, né, e fomos conhecendo outras coisas também. Foi quando eu comecei a ter contato com os jogos de RPG, que são aqueles jogos de interpretação, né? Em que as pessoas se sentam numa mesa, tal, cada um cria o seu personagem e interpreta como se fosse até um teatro, né, tal. Eu particularmente sempre achei muito legal esse tipo de jogo porque permite você usar sua imaginação, criar coisas, muito interessante. Ou seja, não tem limites, né, até onde você pode levar as ações do seu personagem. Isso é uma coisa que eu acho sempre muito bacana. E então o primeiro jogo que eu conheci efetivamente foi justamente o jogo de super-heróis da Marvel, o Marvel Super Heroes RPG, da TSR, né, uma empresa americana. Esse jogo, eu vi ele numa loja inclusive que trabalhava com materiais importados, e ele era um jogo muito caro, eu me lembro, porque naquela época produtos importados eram muito caros, né? E ele era completamente em inglês também. E eu cheguei a pedir para o meu pai, né, porque eu não tinha dinheiro para comprar, pedi para o meu pai para ele comprar para mim, ele achou que era muito caro, depois ele falou, não, é em inglês, você não vai conseguir ler. Por fim, eu insisti tanto e ele acabou finalmente comprando esse jogo para mim. Foi uma glória, né? Aquele jogo assim sensacional. Porém, eu e meus amigos, né, como a gente realmente não sabia muito inglês, nós nunca aprendemos de fato como que se jogava. Então a gente acabou inventando uma forma de jogar com aquilo que a gente tinha entendido, né? Por mais que a gente tentasse perguntar para as pessoas e tal. E foi divertido, vamos dizer assim, na medida do possível, né? Depois dele, a gente conheceu também o Dungeons and Dragons, que é um clássico de RPG, né, de fantasia medieval, né, com as masmorras e dragões, né, sensacional, né, que até hoje existem versões mais modernas dele. Teve também um jogo muito bacana na época, que era o Hero Quest da Estrela. Que jogo legal, um jogo bonito, né, um jogo de tabuleiro assim, que realmente dava gosto de ver, né, toda aquela montagem e tal. Um jogo realmente que marcou aquela geração. E aí, por fim, o jogo que talvez tenha sido divisor de águas, pelo menos na minha vida e no meu material criativo, que foi o Desafio dos Bandeirantes. Um jogo de RPG também 100% nacional. Meus parabéns aí aos criadores desse material, que foi inacreditavelmente bem feito para a época. Pensem que nessa época, pessoal, não havia internet, então não existia formas de você pesquisar determinados assuntos. E esse livro, Desafio dos Bandeirantes, eles conseguiram ir muito longe e eles fizeram grandes pesquisas e o material ficou riquíssimo, com muitos detalhes, ou seja, um jogo realmente muito bem feito, de muito bom gosto
E assim, alimentava até a nossa imaginação. Porém, hoje a gente percebe que o material é um pouco simples, mas na época me parecia ser muito bom. E eu e meus amigos, um grande abraço aí para vocês, se estiverem me assistindo, nós jogamos muito esse jogo, acho que anos nós jogamos. E depois de um tempo, né, eu olhei para aqueles meus super-heróis, aquele meu, né, super-herói que eu tinha criado, no caso o Warden, e falei, poxa, eu poderia criar mais personagens aqui. Aí eu juntei as duas coisas, né, a questão dos super-heróis, que eu sempre gostei, com esse tema brasileiro que também fiquei apaixonado, né. Eu, desde pequeno, né, a minha família, a gente sempre foi muito patriotas, né, a minha mãe sempre me estimulou, a gente sempre gostou muito do Brasil, né, de todas as coisas que tem a ver com o Brasil, sempre foi uma coisa que na minha casa sempre foi muito cultuado, né? Então a gente, para nós era natural essa questão de olhar uma coisa nacional e não torcer a cara para ela, né? Como era antigamente. Então eu peguei esses personagens, aliás, esse conceito de super-heróis e criei personagens dentro dessa cultura brasileira, usando muito desse folclore, dessa riqueza que eu, no primeiro momento, vi nesse jogo, que é sensacional. Então, eu comecei a criar uns personagens, né, que são os mesmos que estão aí até hoje, só que eles eram muito mais rústicos, eles eram mais tribais, mais simples até, vamos dizer assim. Simples no sentido atual da palavra. E, assim, eu, infelizmente, na época não sabia muito bem o que fazer com eles, então eu criei esses personagens, peguei esse sistema de Marvel Super Heroes RPG e fiz as suas fichas, como se eu estivesse criando aqueles personagens. Então foi uma forma muito interessante que eu achei de organizar todos eles, né, de fazer sua ficha bonitinha, certinha, com toda a descrição, poderes, limitações, tal. E foi uma coisa muito bacana que eu fiz, porque não foi uma criação vaga, foi uma criação complexa. Mas por fim, o tempo foi passando e essa ideia foi ficando morna, né? E aí eu acabei guardando. Esse, por sorte, que bom que eu não joguei ele fora. Né? Com o passar do tempo eu fui conhecendo outros sistemas de RPG, jogos que eu sempre gostei muito, joguei vários sistemas ótimos, né, que vieram por aí. Um destaque, por exemplo, a Vampiro à Máscara, também excelente jogo. E foi então que eu comecei a conhecer o mercado de jogos de tabuleiro, isso agora já mais recentemente, né, de uns 5 anos para cá. E esse mercado de jogos de tabuleiro, eu percebi que era um mercado muito crescente, e com produtos cada vez mais interessantes, mais legais, cheio de detalhes, cheio de peças. E o primeiro jogo que eu tive contato assim mais próximo foi um jogo chamado Zombicide, que foi um lançamento aqui no Brasil pela Galápagos. Um jogo assim que revolucionou, e ele tinha aquelas miniaturas de plástico que eram sensacionais. Então o tabuleiro ficava uma coisa assim incrível de se ver. E nesse jogo eu percebi que às vezes faltava um detalhezinho numa história, né? Um porquê que aqueles personagens estavam ali, se existia um modo campanha, se não tinha. Então eu comecei a refletir em cima daquilo, né? E outros jogos que eu joguei também. Então eu pensei em misturar aquelas duas coisas, né? Que é o jogo de RPG que eu gostava e esses jogos de tabuleiros que visualmente eram muito atrativos, né? E aí então eu pensei, bom, um cenário eu já tenho meu universo pronto, já tenho meus personagens prontos. Então por que eu não crio um sistema de regras para colocar esses personagens? E foi isso que eu fiz. Então eu sentei, escrevi, e por fim eu consegui fazer um esboço do que seria meu jogo, né? A gente chamou uns amigos, uns casais de amigos, a gente fez vários testes, era uma brincadeira, tava bem divertido no começo, né? E até que a gente percebeu que existia um potencial ali. E aí aos poucos eu fui desenvolvendo ele cada vez mais, né? E chegou nesse momento em que eu conheci algumas feiras, né, como se fossem umas exposições e tal, nas quais você como o game designer, né, ou seja, o desenvolvedor de jogos, poderia levar o seu produto lá, que você estava desenvolvendo, para mostrar para o público geral e talvez, quem sabe, alguma editora, né, alguma desenvolvedora gostar da sua ideia e resolver comprar a sua ideia, né? Se bem que a minha intenção era divulgar o meu trabalho, né? Eu sempre tive assim um carinho muito grande pelas minhas criações, né? E assim, nesses eventos que eu cheguei aí, foi um pouco frustrante, um pouco triste, porque as críticas foram muito duras, foram muito pesadas, elas vieram de tudo quanto é lado, e eu confesso que eu assim, pensei muito em desistir naquele momento. Então, eu fiquei bastante decepcionado, mas eu pensei, não, vamos tomar uma decisão agora. A decisão foi assim, eu vou pegar esse jogo aqui e vou transformar ele em uma coisa profissional. E aí, quem sabe,
eu consigo fazer com que as pessoas enxerguem ele com outros olhos, né? Então foi aí que eu pensei em começar a ir atrás de profissionais de verdade, para me ajudar a trabalhar nesse projeto. E então que voltou, né, aquela ideia de ressuscitar um quadrinho do passado, do qual eu nunca tive talento de fazer. Então agora eu pensei, se eu fizer uma história em quadrinhos que vem junto com o jogo, essa história vai explicar para as pessoas quem são esses personagens, que universo é esse, e depois a pessoa jogaria o jogo já ciente do que aquilo tudo representa, né? Ou seja, vai ambientar a pessoa para aquela partida ficar um pouco mais, como é que a gente pode dizer, uma imersão, né? Uma imersão imaginativa maior dentro daquilo. Que isso é uma coisa bacana de se passar num trabalho desse, né? E foi aí que eu comecei, então, praticamente bater de porta em porta com artistas, né? E foi muito difícil eu conseguir algum artista que comprasse a minha ideia, que topasse trabalhar comigo, porque a maior parte simplesmente não, ou nem respondia, sabe assim? Então foi um pouco complicado e bem frustrante, né? Foi nesse momento, por exemplo, que eu conheci o nosso amigo Jorge Wolff. Ele foi um dos poucos que topou entrar no nosso projeto, né? E aí a gente começou a desenvolver essa revista com ele. E depois dele foram vindo vários outros, né? Eu também chamei uns designers de miniaturas, né? Aos poucos eu fui conhecendo pessoas que me indicavam pessoas, e eu fui percebendo que a coisa foi crescendo para um patamar assim muito bom, né? Um nível de excelência muito alto, que era justamente o que eu queria desde o princípio, porque a minha intenção era lançar esse jogo até internacionalmente, e para isso você tinha que concorrer com grandes produtos, né? Mas a gente tinha, né, boas ideias, bons profissionais, então faltava mesmo uma oportunidade para nós, né? E aí a coisa foi crescendo. Só que ele chegou a um ponto que ficou tão grande, tão complexo, que a produção dele, pelo menos aqui no Brasil, se tornou impossível e inviável. E mesmo que ela fosse possível, o produto final ficaria tão caro que a maior parte das pessoas não teria condições de comprá-lo. Então isso me deixou um pouquinho chateado. Então eu deixei ele um pouquinho de lado. E como as revistas já estavam sendo feitas para acompanhar esse produto, eu falei, então vamos investir nessas revistas. Aí a gente investe nas revistas e lança elas por aqui. E foi assim. Aí foi chamando mais artistas ainda, a gente foi trabalhando em cima dessas revistas. E por fim, no final de 2019, eu lancei o primeiro financiamento coletivo da minha revista número 1. E ali a gente fez vamos dizer assim, um lançamento oficial desse material no mercado nacional. Assim, não teve o público que eu esperava, não teve um retorno que eu esperava. Eu confesso que eu fiquei bastante decepcionado. Eu também cometi alguns erros de campanha. Confesso aqui que eu devia ter feito algumas coisas diferentes, mas infelizmente a gente não sabe desde o começo, e às vezes as informações que a gente busca nem sempre a gente consegue encontrar facilmente, né? Mas, por fim, mais uma vez eu não desisti. Eu falei, bom, vamos tentar mais uma vez, vamos bater firme nessa tecla aqui, até que apareceu essa ideia do nossa campanha no Apoia-se. Eu conheci essa plataforma, eu percebi que essa plataforma ela não era um financiamento pontual, e sim era um financiamento recorrente, da qual a pessoa iria contribuindo mensalmente com um valor menor do que ela pagaria para a revista tudo de uma vez. E com esse valor acessível para ela, para nós foi possível fazer um planejamento a longo prazo. Então, à medida que a gente vai arrecadando esse dinheiro, a gente vai contratando os artistas, fazendo os planejamentos, né, a curto prazo, a médio prazo, e a gente vai produzindo, porque a gente já sabe mais ou menos quanto dinheiro vai entrar, então a gente já sabe quanto que a gente pode investir e até onde a gente pode ir. Então foi uma ideia fantástica, né? Uma plataforma, um sistema que eu não conhecia e eu achei que foi uma boa saída. E aí, através dela, a gente foi conhecendo cada vez mais pessoas, né? E aí, através de uma divulgação também bem pesada, a gente foi alcançando cada vez mais gente, né? E aí as pessoas foram acreditando na nossa ideia, gostando dela, né? E aos poucos a coisa foi tomando um corpo bem maior, né? E sendo assim, né, vamos dizer assim, aquela ideia inicial do jogo de tabuleiro, ela já está voltando a ficar viva novamente. Talvez exista uma forma da gente tentar produzir para já esse pessoal que nos apoia, né? Ou então juntar uma quantia aqui para a gente produzir ele, talvez até internacionalmente, ou de repente se em algum lugar aqui a gente conseguir encontrar uma fabricação em conta, né, com uma boa qualidade. As peças plásticas também, eu estou tentando, né, achar uma saída para a gente fazer por aqui também. E houve também outras portas foram se abrindo, né? O Fred Marinho, que é um dos coloristas, me propôs
para a gente trabalhar num game, né? Foi uma ideia dele, eu achei uma ideia muito boa. Inicialmente era uma coisa simples, mas aí à medida que a gente foi trabalhando, igualzinho a história do jogo de tabuleiro, sabe? Tem um problema aqui, acho que eu sou megalomaníaco, porque tudo que a gente começa a fazer vai ficando muito maior do que aquilo que a gente tinha uma ideia inicial, né? Então, mesma coisa, a gente pegou um jogo que era para ser uma coisinha simples e tal, falei, não, vamos fazer melhor, vamos fazer maior, vamos colocar todos os personagens, vamos colocar mais fases, mais recursos, e aí por fim a coisa vai crescendo, mas assim, o que é legal, né, que eu penso assim, é que à medida que a gente vai oferecendo para as pessoas que é um material rico, que a gente tem ideias, que a gente procura investir, para que a gente tenha um grande planejamento, né, a gente almeja um futuro muito grande, com muito mais coisa, eu acho que isso alimenta nas pessoas também uma credibilidade no nosso trabalho, né, porque se eu aqui como criador, né, se eu como criador não acreditar naquilo que eu estou fazendo, né, como que eu posso pedir que as pessoas acreditem também, não é? Então, eu tento passar ao máximo esse tipo de mensagem para as pessoas, que olha, nós estamos fazendo tudo e mais um pouco para que isso aconteça, né? Para que mais produtos, né? Mais ramificações desse universo possam acontecer, né? E a gente possa atingir daí uma gama de pessoas cada vez maior, né? Desde pessoas mais jovens até pessoas mais velhas, né? Está nos nossos planos, por exemplo, fazer a tão sonhada animação que muita gente me pede, mas para que a gente consiga chegar nesse ponto, a gente precisa ter um material denso, né? Uma coisa mais coesa, uma boa quantidade de apoiadores, tal, para a gente chegar nisso também. Tá bom, pessoal? Então, assim, foi uma jornada aí, vamos dizer assim, muito longa, né? Para a gente amadurecer e chegar até esse ponto, com muitos erros, né? Muitas aprendizagens, muitas experiências, mas foram válidas para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. Tá? Então uma mensagem que eu posso deixar para todos vocês é, quando você quer alguma coisa, um sonho seu realmente se torne realidade, você tem que ser o primeiro a acreditar nesse sonho. E nada pode tirar da tua cabeça que isso vai dar certo. Sabe, isso é muito importante, pessoal, porque pelo menos em 2 momentos aqui eu tive uma intenção de parar. E também saber dosar aquela questão, né, de influências externas, de críticas negativas, críticas positivas, afastar pessoas que realmente não estão agregando, ou influências externas que também não vão te alimentar em nada com relação ao material que você venha a publicar. Juntar pessoas que tenham a intenção de partir para o mesmo lugar que você também tem. Então isso tudo é uma coisa que a gente aos poucos vai descobrindo, aprendendo, e vamos aprimorando cada vez mais para entregar cada vez mais coisa, mais produtos, mais informações, mais novidades. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar cada vez mais por esse universo. E ele ele é muito rico, ele é muito vivo. E quanto mais eu crio, mais ideias eu tenho para criar em cima dele. É uma coisa assim impressionante, né? É quase que natural. E, então assim, agora atualmente eu já tenho ideia para outros volumes de histórias, mais produtos. Então, assim, a gente realmente, o céu é o limite, pessoal. A gente só dependemos aqui. Eu para me dedicar e fazer, e vocês para nos apoiar e consumir. Tá bom, pessoal? Então, agradeço de coração a audiência de cada um de vocês, o apoio de cada um de vocês, o incentivo de cada um de vocês é muito importante para nós. A gente fica muito feliz com todo o feedback que a gente recebe. E, novamente digo, se você tiver alguma ideia bacana, uma sugestão que você gostaria de dar pra gente, olha, fala um vídeo sobre isso, um vídeo sobre aquilo, deixa aí nos comentários, depois eu vou dar uma lida com calma. E se for possível fazer, se for relevante, né, se tiver a ver com o nosso trabalho aqui, a gente vai fazer com prazer para atender essa demanda que são vocês, o que é o que importa na verdade, né? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, de coração, muito obrigado e a gente se vê na próxima e junto somos fortes. Saudações, Esquadrão Força BR. Meu nome é Raimundo Júnior, sou professor aqui da Rede Municipal de Fortaleza. E eu conheci o projeto Força BR fazendo pesquisa sobre personagens, né, dos quadrinhos brasileiros, porque nossa escola trabalha com o projeto de Gibiteca. E a gente sempre faz, né, textos sobre os personagens, as características dos personagens, poderes, para incentivar a leitura. Eu entrei em contato com o projeto, né, com o Cris Pereira, e a gente realmente pediu essa autorização para usar os personagens deles, ele prontamente aceitou a gente trabalhar com os personagens deles, e a adesão foi tão boa que os alunos estão querendo agora, né, a segunda parte, né,
do quiz simulado que a gente vai aplicar agora no dia 31 de julho para finalizar o nosso ensino remoto. Então eu queria convidar vocês a participarem do projeto. Entra lá no Apoia-se, né? Você pode dar a contribuição de 10, de 30 reais para receber a sua revistinha em quadrinhos em casa e outras recompensas, tá bom, pessoal? Então vamos lá, todo mundo junto, né? Para a gente realmente fazer o Força BR avançar cada vez mais. Um abraço, pessoal!